Eu vou lembrar agora, tá? A gente vai mudar a faixa de classificação da análise. Eu vou lembrar uma frase de Cássio aqui, que foi mesmo que a profecia. Se Cássio usasse esse dom dele na Bet Nacional, nossa conta Diz aí, não que eu não faço nem estaria ideia onde do que tá está. falando. O que foi que... Minhoca chega aqui, a gente olha para a classificação. É o Fortaleza, não é? É o Fortaleza. Aí Minhoca Eu... chega assim, Vá, continue. olha para a classificação e diz: olha, a situação do Fortaleza é uma situação preocupante. A zona de rebaixamento começa a se aproximar. Cássio perdeu a paciência assim, meu irmão, todo ano a gente fala isso, o Fortaleza vai lá e ganha 3 jogos. Puta merda, ainda bem, Fred, ainda bem que você tá aqui de vez em quando para reconhecer. Eu não lembrava disso não, mas realmente isso foi dito. E foi exatamente só. E isso foi Eu antes, acho que na não ganhou os verdade. 3 jogos na sequência, não, Não, mas foi mas cada foram dois. vitóriazinha que. É. Não, mas foram duas vitórias seguidas. Não, desculpa. Não, Uma foi vitória, não. um empate e uma vitória. São Exatamente. sete pontos. Empatou com o Atlético, ganhou esse jogo, ganhou do Grêmio. Tava quase morto, né? Cara de morto aí, meu irmão. Aí já tá ali de novo, no G10, ali, e irmão, e tem bola para ficar ali mesmo. Meu irmão, você olha o Z4 assim. O Fortaleza pode estar no seu pior ano, beleza, pode estar no seu pior ano. Mas tem muita gente pior, assim, é incomparável, na verdade. É incomparável. A gente falou isso, a gente sabe, mas assim. Minhoca trouxe o alerta existia naquele momento. O alerta mas tem que existir, tudo bem, mas para o alerta sair do amarelo para o vermelho, nesse momento é só desligar o motor, porque a concorrência, no mau sentido, a concorrência está muito forte, pô. Assim, o Fluminense tem uma vitória em 12 jogos, pô. Uma vitória em 12 jogos, pô. É porque, assim, é natural a gente fazer o alerta, porque, tudo bem, todas as outras. Não, mas a questão é que aqui esse alerta, como o Fred falou, Minhoca, tá recorrente mesmo. Então, Lagoa Azul da porra. Lagoa Azul. Beleza. É porque a gente falou isso depois da goleada sofrida para o Cuiabá. E aí vinha um jogo contra o Grêmio. Mas o Cuiabá tinha todo um contexto, assim como a gente já falou. Não, perfeito. Mas por isso que eu estou dizendo, o contexto ali depois daquela goleada, até mesmo, e isso foi uma semana atrás, na quarta-feira passada, quando o Fortaleza ganha do Grêmio, o sentimento da semana passada não era de nada, ganhamos, era de muita raiva do torcedor. Porque o Fortaleza criou muitas chances, e mesmo tendo várias chances, na última bola do jogo, aquela bola bate na trave. Isso aí eu não gosto muito, não, meu irmão. Série A valoriza a vitória, porra. Assim. Não, eu sei, mas aí, Cássio, é porque. Não, tô falando de você, não. Você está descrevendo alguns torcedores. Tipo, não, alguns torcedores que saem chateados depois que ganham, não, mas aí dá para se compreender. Mas é porque dá para se compreender, porque quando você apresenta esse futebol que você cria chances, não faz, e aí uma bola, você acaba quase tomando o gol do empate. Assim, tudo bem. No resultado mais, final, né? No resultado final, ok. A questão é que não dá nem perspectiva do próximo jogo. Até porque o Fortaleza, eu até tinha citado, não sei se eu citei aqui, eu citei lá na rádio. Na minha avaliação, o Fortaleza teria que ter contra Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, pelo menos 4 pontos. Pelo menos 4 pontos. A melhor chance era o Grêmio, e ele quase deixa escapar aquela vitória. E aí tentar pontuar contra Atlético Mineiro e contra Palmeiras. Ele consegue um empate contra o Atlético Mineiro, até abriu o placar, depois tomou um empate. E no jogo do Palmeiras, que aí a gente nem entrou muito no assunto, mas ontem foi uma vitória gigantesca do Fortaleza. Não é pelo resultado, é por tudo que o Fortaleza tinha para esse duelo. O Fortaleza não contava com 10 jogadores. Aliás, perde o 11º. Quer dizer, o Elton se machuca com 10 minutos de jogo. Então não tinha Moisés, não tinha Marinho, não tinha Kusevich, não tinha Kevin, não tinha Caleb, eram muitos desfalques. Tanto que o torcedor ontem teve que aturar o Machuca perdendo bola, vários problemas que o Fortaleza, eu acho que ainda vai ter durante essa Série A. Porque o Fortaleza não consegue, muitas vezes, equalizar. Eu cheguei a falar aqui da outra vez, né? Essa faceta do Fortaleza, que a gente viu contra o Maranhão, que a gente viu contra o próprio Cuiabá, né? Em outros contra o CRB, né? O jogo de volta contra o CRB. Contra o Potosí, o segundo tempo contra o CRB, o torcedor ele sabe que essa faceta existe. E não sabe em que momento essa faceta voltará a aparecer. E quando aparecer, se vai durar muito tempo. Tudo bem, o Vojvoda, ele consegue tirar, e principalmente com um jogo em cima de jogo, Fred, nem aquela derrota para o Cuiabá pode também ser da maneira como foi para alguns torcedores. É isso mesmo, não vamos brigar na parte de cima, vamos brigar na parte de baixo. O treinador está inventando, não consegue tirar o melhor do elenco.
E nem essa vitória do Palmeiras. Nenhuma coisa e nem outra. Porque o próximo jogo, que é contra o Juventude em casa, eu já vi até alguns falando, é a cara do Fortaleza, ganha do Palmeiras e tropeça com o Juventude. E caso tropeça contra o Juventude, não tem a ver com o time, não. É a maneira. Olha como joga o Palmeiras, quando está atrás do placar, vendo que se ganhasse, assumiria a liderança, e olha como o Juventude vai jogar domingo. O Juventude vai jogar um empate, tá? De bom tamanho, vamos jogar fechado. O Fortaleza ainda vai ter mais desfalques, perdeu o Zé Edson, perdeu o Pedro Augusto, que está jogando muito bem, por exemplo. Então, todo esse contexto do Fortaleza no campeonato é um contexto que ainda temos que ver isso. Eu acho que o jogo do domingo venceu 20 pontos e aí passa até mudar o panorama dele, desse meio de tabela. Porque viver o meio da tabela é exatamente você não saber se eu tenho uma sequência negativa, já volto a ficar pressionado. Se eu tenho uma sequência positiva, que é se ele vencer o Juventude, já passo a olhar, tipo, opa, vou brigar para Libertadores. Então, o contexto do Fortaleza é sair urgentemente desse meio de tabela, né? Que hoje ele está aí nessa corda de caranguejo aí, todo mundo emendado aí, do Atlético Paranaense até o Juventude, né? São 3 pontos separando aí várias equipes de uma Libertadores ali para a parte final da Sul-Americana. A parte final tá ficando distante, né? Veja só, nesse momento o Fortaleza está a 7 pontos do Z4 e a 7 do líder. Ele não está a 7 do G4. Do G4 ele está a 2. Então, hoje eu estava escrevendo sobre o Sport no Twitter, um torcedor do Fortaleza. Pô, fala aí das grandes campanhas do Bahia e do Fortaleza. Eu não respondi. Mas olha assim, o cara botar nesse momento do campeonato, botar no mesmo degrau as grandes campanhas do Bahia e do Fortaleza, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Mas eu acho que essa visão do torcedor já mostra para onde está olhando. Sim. Que se existiam os pessimistas estilo Minhoca, e a Azan aqui no chat está dizendo que Minhoca é um pessimista inveterado, eu sei o que é conviver com isso, Azan, porque eu convivo com o Cássio. Tá, então... Isso é um bom sinal, tá? Porque Minhoca só é pessimista com o time que ele gosta. Pergunta pra ele falar do Corinthians aí, ele vai dizer, não, o Corinthians vai ganhar 4 seguidas agora. É que Corinthians ele é otimista com o Corinthians. Pode apostar. E conviver com pessimista é difícil, mas... Porque a gente sempre acerta, né? A visão do Campeonato Fortaleza mudou completamente. O jogo atrasado é contra Inter... Criciúma, né? Em Fortaleza ou em Criciúma? Em Criciúma. Esse jogo pode até acontecer ainda no primeiro turno, porque na 19ª rodada o Fortaleza jogaria com o Inter, o Criciúma jogaria com o Bragantino, os dois vão estar envolvidos com a Sul-Americana. CBF, se quiser marcar, tá aí a dica aí, viu? Então, 19ª rodada aí, para quem quiser marcar. Mas eu sempre faço a ponderação, não é delicado. Eu, com certeza, com esses 7 pontos conquistados dos 9, contra os 3 adversários aí, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, a perspectiva muda. Nesse momento agora, não é o Minhoca pessimista. Eu só estou dizendo que essa faceta do Fortaleza é uma faceta que, quando volta a aparecer, esse torcedor que me chama de pessimista é o cara que vai dizer assim, esse time, esse treinador e não sei o quê, esses jogadores, porque muitas vezes, o Fortaleza, você olha, eu citei, acho que do jogo do Grêmio, eu falei, esse jogo foi muito parecido com o jogo do Sport, na Arena Pernambuco. Muito parecido. A grande diferença é porque o Fortaleza não foi letal tanto quanto foi diante do Sport. E olha o jogo do Palmeiras ontem. A primeira bola do Fortaleza, o Lucero guarda. A segunda bola o Machuca não faz. E a terceira possibilidade é no começo do segundo tempo, quando o Lucero faz. Isso nem sempre acontece. É por isso que a gente não pode olhar o jogo do Palmeiras como se fosse um modelo e nem o jogo do Cuiabá como também fosse um modelo. É uma equipe que vai ter essas duas facetas. Porque o Fortaleza, nessa temporada, Fred, fez 4 no Boca, fez 4 no Sport, fez agora esse 3-0 no Palmeiras. 3 no Palmeiras. O Sport está nesse bloco aí, né? Mas grandes adversários que foram goleados pelo mas tomou de 4 troféu, grandes adversários goleados pelo Fortaleza. Mas, por exemplo, tomou de 4 do Potosí, tomou de 5 do Cuiabá, tomou uma virada de 3-2 no Maranhão, quando venceu por 2-0. Então, esse Fortaleza, ele vai estar com esse diabinho e esse anjinho, sabe? Acontecendo ao longo da temporada. Eu acho que vai acontecer. Não vai se perder isso. Eu não consigo ver o Fortaleza 2024
estável. Apesar de eu estar achando desde maio que o Fortaleza já é uma equipe bem melhor do começo da temporada. Entendeu? Mas essa faceta eu acho que vez ou outra vai aparecer. Minhoca, existe aqui no chat uma reclamação grande por conta do cancelamento, né, do telecast de ontem à noite. E ontem de madrugada, né? Desse super jogo, dessa super vitória. Mas estava, obviamente, tudo agendado, tudo programado para que o programa tivesse. No entanto, você não tinha condição tecnológica, né, para tentei ao máximo ingressar no programa. Quando isso acontece, e a gente tem o raio-x no dia seguinte, obviamente a análise do time entra dentro do raio-x. Tá? Entra dentro do raio-x. Claro que o fato de ter sido 3-0 do Fortaleza sobre o Palmeiras, é claro que a gente sente muito. Né? Mas já é uma tradição nossa. Se o jogo não conseguiu, ou mesmo a gente não programou, algumas partidas a gente não programa. A gente deixa já para ser englobada dentro do raio-x. Às vezes a gente pondera resultados. Tá? Por exemplo, se o Vitória tivesse perdido do Fluminense, a gente teria tido muito menos tempo no jogo do Vitória e mais tempo no raio-x. Como o Vitória ganhou, a gente teve um tempo maior, tá, para o jogo para análise do jogo em si, do que aconteceu na partida, e também abrimos, obviamente, o programa com o Vitória. Não fazia sentido a gente falar do Vitória, parar, falar do Fortaleza, parar, voltar para o raio-x pela zona de rebaixamento. Então, o programa tem um roteiro, um andamento. Mas esse ano, Minhoca, a gente tem um quadro dentro do Telecast que virou um quadro que todo mundo gosta muito, que gera os cortes, que a galera sempre curte. E a gente esse quadro ia vingar, mas lógico. Você conseguiu mais uma vez. E a gente precisa, pelo menos, atualizar as atuações individuais do Vitória no jogo de ontem. E aí do Fortaleza no jogo de ontem. Então, a gente aproveita também e com essa análise que a gente faz jogador por jogador, você consegue ir trazendo a sua visão, né, desse resultado que coloca aí Palmeiras junto no mesmo patamar de Sport e de Boca Juniors. Esse é um jogo que é quase que semelhante quando a gente avaliou aquele Cuiabá. Lembra que eu falei assim, já pode começar botando tudo vermelho aí. Hoje não, hoje é diferente. Inclusive, a gente vai fazer ainda, vai pegar o print para contabilizar qual jogo teve mais vermelhos e laranjas. Boa. Se foi Cuiabá 5, Fortaleza 0, ou Sport 0, Novo Horizontino, Sport 1, Novo Horizontino 2. Eu acho que você ainda ganhou. Acho que você naquele dia ainda despejou mais a tinta vermelha. Esse jogo do Palmeiras eu acho que foi o grande jogo do Fortaleza pelo contexto mesmo, sabe? Pelo contexto. Claro que talvez o principal jogo da temporada foi o jogo do Boca, né? Mas esse jogo era um jogo que eu não tinha tanta perspectiva do Fortaleza conseguir um resultado devido a muitas baixas e poucas opções no banco e ainda o fato de conseguir fazer um jogo impecável no segundo tempo, assim, o segundo tempo Fortaleza, absurdo. Então, começando com o João Ricardo, fundamental. Primeiro tempo, uma bola que o menino bate, ele desvia essa bola para escanteio, que se não tem um desvio, era gol fácil, né? Foi uma falha do Cardona. Mas, além disso, teve uma defesa no chute do Flaco já no final do primeiro tempo, teve outras duas no segundo tempo, então pode colocar muito bem para ele. Tá vivendo grande fase. Se eu não me engano, no SofaScore foi o atleta dessa rodada que teve a nota mais alta, se eu não me engano. O João Ricardo eu estava vendo, acho que no SofaScore. Mas o João Ricardo vai com muito bem. A defesa, Tinga também pode colocar muito bem para o jogo dele. Foi muito importante. Ele deu um passe muito bem executado para o Machuca, fora que ajudou muito. E uma coisa que o Tinga, há uma semana atrás, contra o Grêmio, né, tentou fazer um drible que quase custou o gol de empate sofrido. Nesse jogo ele foi muito mais simples. Jogava, tirava a bola, não precisava fazer além do que ele sabia. Então foi muito bem. Brits também teve uma falha no comecinho do jogo, mas assim, quando o Estevão entra, né, que o Estevão é o jogador que está chamando muita atenção aí ultimamente, cara, ele conseguiu muitas jogadas ganhar. O Brits foi muito bem também. Pode colocar um verde bem, bem forte.
para ele também, que foi outro jogador que foi muito bem. O Cardona já vai para razoável, porque ele começa mal, ele comete uma falha muito grave mesmo, no começo do jogo, mas no segundo tempo, que foi o tempo que ele foi melhorando, aí já conseguiu equalizar o péssimo começo de jogo dele, então fica com esse amarelo aí, porque o segundo tempo dele foi muito bom assim, e aí equilibra, porque ele começou muito mal o jogo. Bruno Pacheco fez um golaço, né, e já tinha entrado muito bem contra o Atlético Mineiro, os poucos minutos, pode colocar também como muito bem, assim, foi o lado esquerdo, principalmente depois que entrou também o Estevão ali pelo lado dele. Eu não lembro de nenhuma vez o Estevão tendo passado, a não ser com troca de passe, mas driblando nenhuma vez. Também foi muito bem. Zé Wellison não vai ter nota, porque ficou pouquíssimo tempo dentro de campo. Então pode colocar o branco aí para ele. Pedro Augusto, vou colocar como jogou bem, porque ainda comete alguns vacilos e tal, porque ele deu uma entrada que poderia ter sido até para vermelho, né? Eu acho que foi o momento que ficou mais complicado para ele durante o jogo. Mas ele, no restante, assim, recuperou muita bola, foi um jogador novamente muito útil. Então, está suspenso para o próximo jogo, né? Por conta desse amarelo que ele tomou. Então, fica aí com o jogou bem, o verde musgo aí para ele. Branco aí para Zé Wellison e o jogou bem para Pedro Augusto. Hércules jogou demais mesmo, assim. Já tô dando aqui spoiler que vai estar no top 3. Pode colocar muito bem para ele. O Hércules jogou demais. Assim, fazia... Aliás, eu acho até que, aí, já dando um comentário sobre essa situação do Hércules, eu acho que é melhor o Vojvoda pensar no Hércules jogando mais adiantado mesmo. O Hércules jogando de volante não tem funcionado tanto. Quando o Fortaleza faz 2 volantes, como nesse caso foi Zé Wellison e Pedro Augusto, e depois o Sacha entra, com o Hércules mais adiantado, é um Hércules mais... É porque o Hércules ele é muito bom chegando na área, finaliza bem, acerta um pouco mais de passes ali. O passe que ele deu para o Pikachu, quando o Pikachu, ali na jogada do segundo gol, aciona o Lucero, foi uma visão de jogo na hora certa, assim, do Hércules. Então, jogou muito ativo o jogo inteiro. Pikachu também jogou bem, vou colocar como um verde musgo. Aliás, não, o cara deu 2 assistências, né? É complicado tirar... Porque fazia muito tempo que o Pikachu não jogava bem, assim. Então, vou colocar muito bem para ele, tá? Essa foi uma partida que ele ajudou muito defensivamente também, muito defensivamente. E foi muito bem também ofensivamente. Machuca, esse vai ser o único com o saldo negativo. Jogou mal. Laranja aí para ele, porque ainda está sem confiança. Acho que a bola que ele acaba finalizando no primeiro tempo não era uma bola fácil, não dá também para se cobrar. Nem todo atacante, mesmo até jogadores de qualidade, como é o caso do Lucero, esse tipo de jogada também não dá para se cobrar que perdeu uma chance inacreditável. Acho até que ele foi a única jogada assim, mais efetiva dele, mas ainda muito abaixo do jogador que, pelo investimento que o Fortaleza fez, né? E Lucero não tem como. E eu acho que a vitória passa muito, e aí já dando um pouco do spoiler, né? Sem o Lucero nessa equação do jogo de ontem, não teria vitória. Porque você tem um jogador que tem a qualidade de finalização do Lucero nesses 2 lances. O segundo gol é absurdo. É absurdo o gol que ele fez. Então vai também com esse positivo. A galera que veio do banco, Sacha jogou bem, pode colocar verde musgo aí para ele. Recuperou muita bola. Não é o jogador mais técnico, todo mundo sabe disso, mas é um cara que recupera muitas jogadas e está sempre muito ativo. Se movimenta muito bem, falta mais qualidade técnica para ser mais assertivo. Aí, que mais? Felipe Jonathan, foi pouco tempo, ele quase fez um gol ali no passe do Pedro Rocha, quando ele entra, vai ficar como razoável. Não comprometeu, também não chamou nada atenção positiva nem negativa, fica aí razoável. Pedro Rocha já acho que já entrou melhor. Para mim é um jogador que tem entrado bem. Pode colocar aí um verde musgo para ele, porque segundo jogo consecutivo que ele consegue segurar a bola no ataque, criar jogadas. O Kaiser vai entrar como não avaliado. Ele entrou junto com o Felipe Jonathan, mas ele não teve tanta participação. O Felipe Jonathan até participou um pouco mais. Acho que é isso, né? É isso. Vojvoda vai como muito bem, viu? Porque nesse contexto aí ainda manteve o tabu, né? Para cima do Abel, porque
Em todos os jogos que fez. É o atual bicampeão brasileiro, com 5 vitórias seguidas, que naquele momento seria o líder do Campeonato Brasileiro se vencesse. O Flamengo já tinha perdido o Palmeiras quando estava jogando. Ele estava jogando sabendo que se vencesse o Fortaleza seria o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Com 5 vitórias seguidas. Aí tu pega esse time, esse treinador, essa situação, e tu dobra jogando o gol do Fortaleza do contra-ataque assim, é muito Fortaleza. Pô. O Palmeiras o cara tenta cruzar o meio campo com a bola errada, aí recupera a bola, Pikachu já dá um tapa, Lucero pega, 5 segundos depois já é 1-0 pro Fortaleza. Assim, aí tipo, o time faz isso constantemente e com muita precisão, pô. Não é um lance fortuito. Aquilo ali na verdade, até a inocência do Palmeiras do cara cruzar uma bola daquela com risco de ser interceptado, sabendo que o adversário tem um contra-ataque muito, muito efetivo. Então, assim, esse vacilo de Abel Ferreira e o mérito da aplicação, mais uma vez, desse tipo de jogada é todo de Vojvoda. Isso aí, o verde para ele Aliás, é um dos embates no Brasil que eu acho mais legal de acompanhar. É Vojvoda contra Abel, porque nos últimos anos são os mais longevos, né? Geralmente são jogos bem legais para se acompanhar, tirando o ano passado o jogo de ida da Copa do Brasil, que a arbitragem acabou, né, meio que representando muito aquele jogo. Mas é isso. Então, as medalhas, fica medalha de ouro, obviamente, para o Lucero. Grande atuação, assim, um poder de precisão absurdo. Medalha de prata, vou colocar para João Ricardo, que foi bem importante em muitos contextos, ali para evitar os gols iniciais. E a medalha de bronze para o Hércules, que também jogou um absurdo. Mas muitos jogadores jogaram muito bem ontem. Essa foi a atuação mais... Para ganhar do atual campeão brasileiro dessa forma, com tanta autoridade... meu amigo, E vinha de 5 vitórias do Palmeiras. Exatamente, isso que eu estou frisando. Vinha de 5 vitórias para assumir a liderança do campeonato, Minhoca. Assim, não é que o Palmeiras... Quando o Palmeiras jogou, o jogo do Flamengo já tinha acabado. Já lá no Castelão sabia, e o Palmeiras estava na frente do Bahia. Então, assim, se o Palmeiras vence, o Bahia vence, o Palmeiras ficaria na frente do Bahia. Quando o Palmeiras estava jogando ali, estava jogando, sabendo que, se vencesse aquele jogo, seria o líder do campeonato. Esse time que foi atropelado. E o Palmeiras, muitas vezes, ele até provou desse veneno ontem, no caso, na minha avaliação, porque o Palmeiras, às vezes, está ali levando sufoco, mas não se abala de maneira nenhuma. E ontem o Fortaleza soube utilizar isso muito bem, assim, em termos de... Porque houve, assim, eu acho que o Vojvoda até falou isso, né, para encerrar essa análise. O Vojvoda chegou a citar um jogo como esse, que, né, é muito bom de disputar, porque falou muito desse confronto com o Abel, a gente também tem que saber pontos a melhorar. Ele sabe que nem todo jogo foi perfeito, né? O primeiro tempo ali, quando ficou várias vezes a bola passando na área, o Fortaleza não ganhava bola aérea, o João Ricardo teve que fazer defesa já no final, dava um indício ali, e eu acho que o momento-chave é quando estava 2-0, vem o Dudu e o Estevão, e eu falei, agora vai vir a artilharia pesada. E é na hora que sai o terceiro gol do Fortaleza. E ali foi o que decretou o resultado. É isso. Campinho do Fortaleza devidamente analisado. Tá? A gente volta agora para o raio-x. E Davi tinha pedido aqui no chat para a gente colocar a classificação por aproveitamento, né? O Fortaleza ganha algumas posições, né, Minhoca? Mas dentro nesse momento, como tem vários times com jogos a menos, o aproveitamento não é tão diferente assim da pontuação, né? Não dá para a gente também fazer nenhum... Até porque o Inter, por exemplo, né? O Inter até, acho que 3 rodadas atrás, se eu ganhar os 2 jogos, eu sou líder. O Inter falava a gente isso. chegou a apontar aqui, né? Esse o Inter podendo chegar na briga. Eu não gosto muito assim de contar, porque o Sport está com um jogo a menos. Todo mundo conta com esse jogo a menos, né? Ninguém perde ponto em jogo a menos. O cara já conta com uma vitória, né? Tipo, então, ninguém perde ponto em jogo a menos, exatamente. E não é assim. Não é bem assim, né? Então, eu vejo que nesse contexto você tem um jogo a mais para realizar a ponto de você somar uma pontuação melhor. Mas eu acho que o jogo do domingo é o jogo onde vai fazer o Fortaleza, de fato, entrar naquilo que ele se acostumou nos últimos anos, né? Que está dentro do G10. A vitória do São Paulo hoje tirou de novo, manteve o Fortaleza na mesma posição, mas como você estava bem citando, Fred, a distância para o Z4 ela já ficou mais
relaxada, porque era uma rodada de risco para o Fortaleza, é bom lembrar. Esse era um jogo onde, se o Palmeiras ganha, não seria nenhum absurdo, Normal. e o Fortaleza hoje estaria com a pontuação a menos, pegando um Juventude que estaria na frente dele. Então, o jogo do domingo seria um peso bem maior. Claro, ainda vai ter a responsabilidade, mas agora com essa vantagem aí para... Não, o peso do jogo domingo é a aproximação da briga pela Libertadores. Isso, exatamente. Esse é realmente assim, é a mudança de chave, a mudança de degrau. Né? Porque eu falo muito da exigência do Fortaleza. O Fortaleza, na minha avaliação, era para ter uma campanha tal qual a do Cruzeiro, tal qual a do Bragantino. Equipes que conseguem, tudo bem. O Fortaleza tem um calendário muito mais extenso, mas o Fortaleza tem time suficiente para estar com essa campanha do Bragantino, que nesse momento está com um ponto a mais. E muitas vezes o Bragantino não tropeça tanto, né? Tudo bem que não tem tanta pressão quanto o Fortaleza, mas eu acho que é ali o campeonato do Fortaleza, sabe? É olhar para um Bragantino, ó, preciso estar na frente do Bragantino. Olhar para um Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro agora vai mudar muito, né? Eu acho que talvez o Cruzeiro agora vai desgarrar um pouco mais. Mas estar nesse balaio aí, no São Paulo, onde eu vejo o Fortaleza mais parecido, e até mesmo o Atlético Paranaense, né? Que está vivendo agora uma estabilidade maior.